Caderno de ciências. Bom, a atividade está pedindo para você colar uma conta de água da sua residência. Então, nós trabalhamos aí durante esses meses, né, sobre a água, os estados da água, a economia da água, o consumo, né, da água. Então, hoje você vai pegar uma conta de água. Se na sua casa tem uma conta de água antiga, você pode pegar e colar. Peça permissão para os seus pais, tá bom? Porque muitas famílias guardam as contas, né? Que eles pedem para a gente guardar as contas aí por um bom tempo. Bom, se você tem para colar, pega e cola. Você vai colar no caderno de ciências, tá? Se não, você vai pegar a conta de água da sua casa, copiar e responder as perguntas do caderno de ciências e não precisa colar, se você não tem uma conta antiga. Vamos analisar aqui. Olha, o órgão responsável pela limpeza, pelo tratamento e pela distribuição da água na nossa cidade de Sorocaba é o SAI. Então, quando você pega a conta, você vai ver lá que tem lá uma matrícula, lá um registro do SAI, né, que a água foi ligada na sua casa. Tem o nome do cliente, que é o dono da casa, o dono que está registrado, o nome que está registrado o imóvel da sua casa. Então, se é uma casa alugada, tá o dono da casa, o nome do dono da casa. Se está o nome do seu pai ou da sua mãe, é que a casa pertence a vocês, né? Então, olha só. E às vezes dá para mudar também. Às vezes eles mudam. O pessoal aluguel, eles colocam, né? Acho que na conta de energia mais que faz isso. Então, aí tem lá o endereço. Isso é importante vocês saberem, porque geralmente, né? A gente pergunta o endereço, a pessoa não sabe o nome da rua. Então, repare aí, ó, anote aí, ó, faz um tracinho aí. Ó. O endereço, né, ó, o número da casa, o bairro, eu até anotei aqui, ó, o bairro, esse é do Vila Nova Sorocaba, o CEP, certo? Que é o número, né, essa referência aí que tem esse número de 8 dígitos, que é cada rua tem o seu CEP, o vencimento, ó lá, tem o vencimento, né? O número que é o profissional responsável para fazer, que vai até a casa de cada um de nós marcar o quanto gastamos, né? O endereço de entrega, que é o mesmo. A água está ligada, o esgoto. Esgoto? Sim, porque quando pagamos a fatura da água, nós pagamos o tratamento e a distribuição da água e o tratamento do esgoto. O que é o esgoto? A água é quando abrimos a torneira e tem nossa água lá limpa para usarmos. E o esgoto? O esgoto são todas as nossas fezes, né? Tudo que vai pelo vaso sanitário, que é um esgoto tratado. Em Sorocaba, acredito eu que a maior parte, né? Eu acredito que, não dá para falar que Sorocaba cresceu muito, mas acredito aí que pelo menos 90% ou mais, né? Quase 100% é esgoto tratado, tá? A não ser em algumas, talvez, que surgiram alguns lugares assim, né? Que às vezes as pessoas, comunidades, mas em Sorocaba acho que a maior parte, 90% aí, vou colocar 90 para não falar 100, é esgoto tratado. E é tratado através da conta de água, tá? Aí tem os consumos, ó, últimos consumos. Consumos, ó, aqui tem lá, março de 2021, foi gasto 19. Em janeiro de 2021, gastamos 22, olha lá. Novembro, 19. Fevereiro, 21. Dezembro, 20. Outubro, 19. Então, olha aqui, isso aqui é como se fosse um gráfico de quanto, a média, 18. Qual mês gastou mais? Ok, aqui foi gasto no 22, que mês? Aqui foi janeiro, geralmente janeiro, é o mês mais quente, gasta-se mais água, tá vendo? Então, qual mês gastou menos? Aqui foi gasto o 19, né? Tem vários meses, ó, tem outubro, tem março, tem novembro. Ok? Então, e o seu? Leitura atual, olha só, anterior, o profissional foi leu 11 de março, depois, ó, 12 de abril. Então, todo mês vai um profissional fazer a leitura da água para poder fazer a conta. Consumo, então, olha só, em 32 dias, colocou, certo? Então, quanto consumiu? E aí vem o valor, R$ 74,83, alguns mais, outros menos. Né? Muda de cada lugar da cidade, às vezes muda, né? O quanto gasta, se tem vazamento. Então, tudo isso muda, tá bom? Então, analisamos aí a conta de água, então você vai pegar o seu caderno de ciências, tá bom? E vamos escrever lá, coloca só a data abreviada, ó, 25 de maio de 2021,
coloca o título Análise da conta de água, tá? Vamos analisar. E aí você vai copiar as 7 perguntas. Copia e responda. Onde estão as respostas? Na sua conta de água. A pergunta número 1 é qual? Nome e endereço do consumidor. Então você vai lá olhar lá o nome que está na conta na sua conta de água, da sua casa, e vai colocar, certo? O nome e o endereço, certo? Do consumidor. Aí a número 2. Número 2, mês e ano de referência. Então vamos ver qual o mês e o ano de referência, né? Então, essa aqui, fatura 4 de 2021, tá vendo? Então você vai olhar aí, mês e ano de referência. Por quê? Ela vai vencer em 2 de maio, mas o ano de referência, o mês é qual? É o mês 4, mês de abril. Então você olha aí na sua conta para ver aonde tá, mês e ano de referência. Essa que a professora está mostrando tá aqui, 4 de 2021, ok? Número 3, data de vencimento. Olha só, aqui está a data de vencimento. Então vamos lá. Primeiro, número 1, nome e endereço do consumidor. Então depois que você escreveu no caderno de ciência, responde. Vai lá onde está lá cliente, e veja o nome, escreva, né, o nome que está lá e o endereço, lá, endereço do imóvel, ok? Endereço com o nome da rua, número e bairro. E não esqueça do CEP, ok? Número 2, mês e ano de referência. Aqui nessa conta tá bem aqui, fatura. Essa é referência. Eu coloquei aqui, de referência. A fatura é de 4 de 2021, professora, tá escrito para venceu. Tá. A fatura significa o quê? Essa conta foi gasta no mês de abril, tá? Esse é o mês de referência. Você sempre paga aquilo que você já usou, tá bom? Então, referência, número 2. Número 3, data de vencimento, tá? Essa aqui. E a sua, né? Qual conta aí que você está fazendo? Número 4, escreva por extenso o valor a ser pago. Então, se eu fosse escrever, eu ia ter que escrever R$ 74,83. E você? Então, você vai escrever aí. Número 5, analise o gráfico. Lembra que a professora mostrou aqui, Vai lá na parte onde mostra os vários meses que você gastou, quanto gastou. Então, analise o gráfico de história de consumo e indique em quais meses ocorreram o maior e o menor consumo de água. Então, se fosse este aqui, o maior mês é janeiro, que gastei 22. E o menor mês, menor, tá empatado, tá vendo? 19. Então, os menores aqui, no meu caso, seria março de 2021, novembro de 2020 e outubro de 2020, tá? Então, você vai colocar o mês que gastou mais e o mês que gastou menos. Se tiver o menos igual, então você tem que colocar o nome de todos os meses. O que gastou mais e o que gastou menos. Aí tem a pergunta, número 6. Qual a diferença entre o mês de maior e o menor consumo de água? O maior, olha lá aqui, o maior foi janeiro, que gastou 22 aqui, certo? E o menor, gastamos 19, certo? Olha lá. Então, qual a diferença? Para saber a diferença, vou ter que fazer uma conta. Qual conta? Subtração, né, gente? Diferença é subtração. Então, você vai fazer aí uma conta, aqui na minha, 9, 10, 11, 12. A diferença dá 3, olha lá. A diferença aqui, certo? A diferença de consumo, tá? De metros cúbicos, né? Gastei a menos ou a mais. Você, então, vai pegar no número 6 o mês que gastou mais e o mês que gastou menos e fazer a conta para saber a diferença. Diferença é subtração. E o número 7 é o que é um hidrômetro. Vamos saber? O hidrômetro é um instrumento destinado a medir o peso, a velocidade e densidade dos líquidos. Então, olha só, gente, velocidade, quanto passa, né? Peso e densidade dos líquidos. Aparelho usado para medir o movimento e altura das marés.
Claro que é um aparelho com que se mede o consumo de água nos imóveis, tá? Então, isso é o hidrômetro, um aparelho que se mede o consumo de água nos imóveis. A residência tem que ter o seu hidrômetro, que é o aparelho, né, que se usa para medir a quantidade de água nos imóveis. E aí tem aqui, ó, vamos tentar entender mais ou menos, né? Olha só, tem aqui os metros cúbicos, que é a medida, tá bom? Que é de volume de líquidos. Tem lá, ó, quantos metros cúbicos de água consumidos, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, 3.534 litros de água, centenas de dezenas de litros, ó, metros cúbicos, litros, décimos de litros, né? Olha só, o selo do Inmetro, que esse é muito importante, né? Sim, então o SAI, ele verifica isso, tá bom? Ah, mas, professor, e se não pagar a conta de água? Se não pagar a conta de água, acho que uma ou duas, né? Eu não sei exatamente quantas, acho que 2 ou 3 contas, o SAI vem e corta. O que ele faz? Pega e corta o abastecimento de água aqui no hidrômetro. Aí tem que pagar uma taxa para ligar novamente, tá bom? Então esse é o nosso hidrômetro. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim.